Olá, você é extremamente bem-vindo ao programa Vida Viva, um programa que nasceu para que você pudesse aprender junto com a gente sobre tantos assuntos que dizem respeito a bem-estar, saúde, família, educação, qualidade de vida de maneira geral, porque o nosso interesse é que mais do que apenas sobreviver ou existir ou simplesmente ir passando a vida, a gente deseja que você aproveite o grande presente que o Criador te deu, que é a vida. O meu nome é Mariana e eu vou estar com você todas as semanas. A gente vai crescer bastante sobre todos esses assuntos que eu acabei de mencionar. E você também tem como se comunicar conosco. Está aparecendo aqui embaixo o nosso endereço. Se você tiver interesse em mandar perguntas, sugestões, elas serão muito bem-vindas. Eu quero ouvir você. E no programa de hoje, eu quero chamar a atenção dos pais, por exemplo. Como é que é a relação dos seus filhos com as máquinas? Como é que eles ficam diante do computador, celular, tablet? Passam muito tempo, pouco tempo? E você que é adolescente? Isso tem te atrapalhado na escola? Isso tem te atrapalhado nos afazeres? Hoje a gente tem esse assunto em pauta. E o nosso convidado de hoje é o professor Daniel Contro, que tem bastante experiência com adolescentes, com jovens, e vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Olá, professor Daniel. Prazer em estar aqui com você. Como que é, no Brasil, essa questão de uso das redes sociais? Eu dei uma olhada aqui por cima de conversar contigo, e eu vi que saiu um trabalho recente, na verdade tem um pouquinho mais que um ano, que diz que tem brasileiros que passam até mais do que 6 horas nas redes sociais. É isso mesmo? Como é que funciona? Pois é, Mariana, o Brasil, infelizmente, é campeão mundial de permanência nas redes sociais. Existem várias estatísticas, muitos estudos que colocam o Brasil como o país onde os jovens, principalmente os jovens, mas os adultos também, mais permanecem na internet. Nós temos que admitir que a internet é a maior invenção da história. Não há como negar isso. Só o Facebook hoje congrega 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso é extraordinário, isso é uma experiência inusitada para a humanidade, não é? E não tem só coisas negativas nas redes sociais, no uso da tecnologia, mas também estudos mais recentes apontam vários problemas, sobretudo com o excesso de permanência. Como tudo na vida, o problema não é o uso, não é? A diferença, você é médica, você pode falar, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, não é? Assim é nas redes. Maravilhoso hoje, né? O que a internet contribuiu para a produtividade, para a integração, para a abolição das barreiras culturais, não é? No entanto, quando o uso é excessivo, os malefícios são inevitáveis. Mas você sabe que eu acho que, de repente, a pessoa que nos está assistindo agora pode estar se perguntando: e quanto já é considerado abuso? Na verdade, porque a gente pensa assim, poxa, meu filho fica lá 1 hora, fica 1h30 ou fica 3 horas, isso é muito ou isso é pouco? Eu li uma outra coisa que eu achei interessante, tem 75% dos jovens afirmaram que entrar nas redes sociais são a primeira coisa que eles fazem durante o dia e a última coisa que eles fazem antes de dormir. Como é que a gente define essa questão do que é abuso e do que é saudável? Muitos estudos tentam vincular o tempo de permanência à faixa etária. Okay. Então, no Brasil, por exemplo, há dados de institutos sérios, institutos internacionais e alguns nacionais, que mostram crianças de 6 a 9 anos. 97% delas interagem com a rede social hoje, com as redes sociais. Isso é um fenômeno, não tem paralelo no mundo, em nenhuma outra sociedade, em nenhuma outra cultura. Por exemplo, crianças de 6 a 9 anos ficam 13 horas por mês na internet. Né? E crianças um pouco maiores estão ficando mais, obviamente. Como é que os pais poderiam, no final da nossa conversa, eu quero dar algumas dicas, inclusive, que alguns estudiosos elencaram, fruto de muitas análises, pesquisas, observações em outras sociedades também, em outros países. Então a gente pode chegar nisso. Basicamente tem que estar relacionado à idade da criança. Por exemplo, não tem cabimento, não é? Uma criança de 5, 6 anos, como a gente já vê hoje na classe média em muitas escolas,
portando celulares, smartphones, tablets. Né? E às vezes a alegação, né, dos pais é assim: ah, mas eu quero ter contato, quero saber se meu filho está bem. Olha, qualquer escola dispõe de meios, de contatos prontos, rápidos e eficientes com a família. Será que, de uma certa forma, a gente mesmo não começa a iniciar essa criança num vício? Porque tão novinha a gente já quer dar o celular, às vezes por preocupação mesmo, mas acaba que, nesse momento, ela acaba ficando dependente, torna-se um jovem dependente, um adulto dependente. Aí a gente chega lá no restaurante e vai ver todo mundo que nem conversa mais. Será que o pai não tem mesmo um papel nessa coisa de iniciar a criança? Com certeza, esse papel regulador, de equilíbrio, tem que ser exercido pelos pais. Não é? Uma criança não nasce amando o tablet ou detestando, né, tablet. Aprende-se a ser pelo convívio. E cabe aos pais, indiscutivelmente, regular isso. Os pais hoje têm uma dificuldade muito grande de dizer não para os filhos. Se difundiu na cultura brasileira, né, infelizmente, uma permissividade, né, um receio de dizer não pelo receio de perder amor dos filhos. O que é infundado. Nenhum pai perde o amor dos seus filhos por ser exigente. Pois é, há uma consciência culposa de que ficamos pouco com os filhos hoje, não é? Então, como ficamos pouco tempo que ficamos, não queremos exercer o papel de cobrança, o papel do pai exigente, do pai chato, vamos dizer assim, não é? Eu fico tão pouco com meu filho que se eu ficar brigando com ele, a coisa não vai funcionar, o vínculo não vai ser estabelecido. Mais ou menos é assim que funciona o imaginário dos pais. No entanto, quem que vai exercer o papel de pôr limite para os filhos, se não os pais? Então, quando um pai, uma mãe abdica deste papel, ficando pouco, menos ou mais tempo com o filho, ele está sendo um pai nocivo para a estruturação, né, para a compleição psicológica, moral e depois das habilidades de convívio social. Aliás, você sabe que o grande problema das redes sociais, do uso, né, da permanência excessiva nas redes, é exatamente isso. Os estudos são sobejos, né, são repetidos, ao mostrarem que quanto mais tempo a criança permanece nas redes sociais, menor são as suas habilidades de convívio, né, de relacionamentos. Você sabe que nós vivemos, logo depois da segunda metade do século XX, a gente viveu a apologia do QI, mas depois veio nos anos 90 o QE, não é? Que era a habilidade mais ou menos de controlar as emoções, de lidar com as emoções e tal. E hoje se fala muito no QS, já tem até o QF aí, não é? Bastante evidência no mundo corporativo. Mas o QS é sobretudo o coeficiente das habilidades sociais. E ora, as redes conspiram enormemente contra essas habilidades, por quê? Porque as crianças ficam furtadas do convívio, ficam num excesso de virtualismo. Nas relações virtuais, você não está vendo o outro, não é? Então, naturalmente, você não lê a emoção do outro, você não percebe a linguagem não verbal do outro. Você pode assumir a personalidade que você quiser, você pode ser Pronto. quem você quiser, porque o outro acaba que não vê. Né? Por exemplo, num dos últimos estudos de um instituto inglês, que a criança perde a capacidade de discriminar emoções, de reconhecer linguagem não verbal, entonação, ironia. Como é que uma criança vai perceber ironia só escrevendo, né? Sem interação? Nas redes sociais, geralmente os jovens, nós, exercitamos só a audição e a visão, não é? A audição e visão. E nós sabemos que o desenvolvimento humano, sobretudo na primeira infância e na segunda, se dá muito em 3 eixos, né? No sensorial, não é? Claro, no social, não é? No psicológico, social, e muito também no psicomotor. Ora, se ele está privado da experiência sensorial, se ele está privado também do psicomotor, porque ele interage muito menos, não é? Como é que uma criança fazia antes? Ela interagia na rua, na pracinha, nos campinhos de futebol, não é? Nos quintais das casas. Então, hoje, ficando só no virtualismo das redes, ela vai perdendo essas habilidades de discernir emoções e de compreender e entender, se colocar no lugar do outro. Há muitos estudos que nos deixam muito preocupados nessa linha. Por exemplo, quanto mais tempo de permanência um jovem fica na rede, ele vai ficando mais agressivo, menos tolerante, não é? Menos empático. O último PISA, Adriano, o PISA, para quem não é muito do assunto, da área educacional, o PISA é um programa internacional, o mais reconhecido no mundo hoje, o mais aceito na comunidade acadêmica. Existem outros, como do Banco Mundial, da Fundação Nielsen, a Unesco, etc. Mas o PISA é o exame mais aceito hoje internacionalmente.
Ele avalia 3 áreas, basicamente: leitura, matemática e entendimento. O Brasil sempre lá embaixo, posição gramínea, rasteira, dada a qualidade do ensino público especialmente. Mas o PISA, a última edição do PISA, 2015, avaliou também, nos países que fizeram o PISA, são 76 nações que hoje se auto-aplicam, avaliou tolerância, habilidades de relacionamentos, a autonomia das crianças. E nós aparecemos lá embaixo, de novo, na posição rasteira das nações. Em 76 nações, nós somos o 60º, não é? E isso tem uma relação direta por sermos o campeão de permanência nas redes sociais. Então, quanto mais tempo permanece, maior é o nível de irritabilidade, menor é o nível de empatia, maior é o nível de intolerância. A permanência, inclusive, nas redes sociais tem causado um efeito que os estudiosos estão chamando de efeito tribo. Não é? A pessoa, começa a xingar, olha o que nós vimos na última campanha eleitoral no Brasil, não é? Isso está entre os adultos também, porque é muito mais fácil você bater e xingar à distância, não é? Pessoalmente, a tua emoção controla a minha. De certa forma, você dá o padrão da emoção, né? O interlocutor dá o padrão da emoção, mas à distância não. Então, o efeito tribo começa a bater e logo ele tem vários seguidores. É impressionante os estudos de várias universidades que se tem neste campo. E você que está aí nos assistindo e pensando, que pessoas são essas que estão aparecendo aí na televisão? Nunca vi? Vou te explicar. Esse aqui é o primeiro programa Vida Viva. E fica aqui com a gente, porque a gente está conversando sobre um tema muito interessante. A gente está debatendo um assunto que diz respeito ao uso da internet na vida dos adolescentes e jovens. Você que é pai, está se perguntando, será que isso faz bem para o meu filho? Como é que eu sei o limite, deixo muito, deixo pouco? Agora o professor Daniel falou uma coisa que a gente ficou até alarmado. Puxa, será que eu estou prejudicando relacionamentos sociais do meu filho, deixando que ele fique livremente o tempo que quer na internet? E você, adolescente, e agora? Será que eu devo diminuir? Não sei, vamos continuar conversando aqui. Eu quero saber agora do professor Daniel, se você acha que, como educador mesmo, você tem visto alguma diferença, alguma mudança no padrão cognitivo, se atrapalha do ponto de vista educativo, as crianças e os adolescentes terem ficado tanto tempo na internet? Como é que você vê essa situação? Mariana, há diferentes e diversos estudos sobre este aspecto do uso da internet e todos eles apontam de que há prejuízos cognitivos sérios para o cérebro das crianças e jovens que fazem uso excessivo das redes sociais. Aparece da forma de perda de atenção, dificuldade de focar, não é? Organização espacial, aparece muito isso, e também, claro, a capacidade de lidar com assuntos mais complexos. Por quê? Infelizmente, o uso das redes se dá num nível muito elementar de sinapses, de cognição, não é? Muito elementar. O que o jovem escreve hoje, por exemplo, isso é um problema também para as escolas, não se faz mais o uso formal da língua, não é? É quase que um código paralelo. E eles às vezes reproduzem isso. Você sabe que este aspecto da linguagem é a primeira grande inteligência que se desenvolve na mente humana, não é? Depois vem a lógico-matemática. Entendendo que a língua é dentro da cognição em relação à escola e o uso da internet. A língua é um dado da cultura, não é um dado da genética. Não é? Em outras palavras, se pegar uma criança que nasceu aqui no Brasil, bebezinho, 3 meses de idade, e doar lá para uma família japonesa, apesar de ter sido filho de pais brasileiros, vai falar japonês. Então é um dado do meio, da cultura. Se é um dado da cultura, eu posso fazer melhor ou pior, não é? De acordo com o esmero, com a dedicação, com a perseverança, com a persistência e com a intensidade da prática. Ora, se eu uso menos a linguagem formal, eu empobreço a capacidade de expressão e de pensar, não é? Hoje se tem muito claro, nos novos achados da neurociência, que nós não falamos conforme pensamos. Não é o pensamento que estrutura a linguagem humana, ao contrário. Nós pensamos conforme falamos. Ora, então se o nosso vocabulário é restrito, se há um empobrecimento, e há hoje quase que uma idiotização da expressão jovem no Brasil, você sabe que o Brasil é o país onde a gíria faz mais sucesso no mundo. Né? O Brasil é muito permissivo à gíria.
não é? O autor da gíria não é uma pessoa, é uma pessoa inteligente, mas o uso da gíria imbeciliza, idiotiza o usuário, não é? Então, quando você pega hoje as formas de escrever do jovem na internet, ele está criando um código paralelo. Não é uma gíria, mas é um código paralelo. Está havendo um abandono da norma culta e da forma estruturada de uso do idioma. Isso traz prejuízo para raciocínio, para lógica, para expressão estética. Isso empobrece a dimensão estética do pensamento, não é? Então, problema de foco, desatenção, organização espacial, prejuízo de linguagem, não é? Além dos maiores prejuízos, maiores malefícios que se tem hoje, é a tal inabilidade social do jovem para o convívio. E professor Daniel, enquanto você estava falando sobre essa questão cognitiva, eu fiquei aqui pensando, existe algum dano neurológico, alguma coisa realmente neurológica que possa ter sido afetada por causa desse abuso, vamos dizer assim, sobre o abuso do uso da internet? Diversos estudos apontam distúrbios, né, neurológicos ou deformações de funções cerebrais em função do uso excessivo das redes sociais. Podemos citar 2 estudos que são os mais debatidos na comunidade acadêmica, vamos dizer, né, na comunidade que pesquisa este assunto. Um assunto é de origem chinês e ele trata basicamente daquela região do cérebro, né, que vocês como médico podem falar melhor do que isso, como médica, chamado núcleo de accumbens, que ele tem ali, né, nessa região, não é, estão os neurotransmissores que produzem a dopamina, não é? Que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, etc. Os usuários, não é, os que postam conteúdos, eles acabam se viciando no uso da rede, por quê? Toda vez que posta-se um conteúdo, não é, e ele recebe curtidas, os likes, não é, naturalmente há uma produção de dopamina no cérebro e o cérebro vai pedindo cada vez mais. É como funciona o vício mesmo. O vício. É um vício. Não é? Aliás, vício dos likes, vamos dizer assim. Isso. Aliás, é exatamente isso. Existe hoje os infomaníacos, né? Ou os cyberdependentes, isso né? mesmo. Que se trata hoje com medicamentos, você pode falar sobre isso muito bem, se trata com medicamentos, não é, ou com terapias semelhantes aos viciados de cocaína, etc. De outras substâncias, né? Um outro estudo também que tem assustado bastante os professores, a comunidade acadêmica, é um estudo alemão, que fala das deformações da função do corpo caloso, não é? Que basicamente controla os impulsos. O controle dos impulsos é uma função cognitiva, cerebral, do controle dos impulsos. Ora, os estudos têm mostrado que as pessoas que ficam um tempo excessivo nas redes sociais perdem o controle dos impulsos. Né? O corpo caloso, ele interliga os 2 hemisférios. Isso, é importante, né? A gente mencionar. Ele faz a intersecção, isso. Então a gente sabe que no lado esquerdo está a parte mais racional do ser humano, não é? As funções mais racionais da mente se localizam na parte esquerda, no hemisfério esquerdo, e a parte mais emotiva, emocional, das emoções, fica no hemisfério da direita. E o corpo caloso, que fica bem no meio, não é? Dos 2 hemisférios, faz a interligação entre os 2. E ali no córtex, não é? Está exatamente o controle dos impulsos. Os indivíduos que fazem um uso excessivo da rede, né, das redes sociais, eles vão perdendo a capacidade de controlar os seus impulsos. Isso explica o nível de agressividade. Porque, curiosamente, os estudos têm mostrado assim, quanto mais uma pessoa posta, mais agressivos são os seus conteúdos, cada vez mais agressivos. Não é? É curioso isso. Que interessante. E quanto maior a amplitude das relações, quanto mais amigos eu adiciono, por exemplo, no Face, mais agressivo também vão ficando os meus conteúdos. Não é? Então, é porque nós vamos perdendo a capacidade de controle dos impulsos, principalmente da agressividade. E olha que isso tem uma relação direta, não é? Também com as habilidades de convívio social. Hoje, então, por exemplo, as crianças na escola, elas são muito mais intolerantes. As escolas hoje despendem muito mais tempo nas questões relacionais do que com as questões metodológicas, porque as crianças estão inaptas, inábeis, porque elas não convivem mais, não é? A rua é um lugar proibido, a pracinha não existe, nem no condomínio se desce, não é mesmo?
geralmente filhos únicos, não por ser único, mas naturalmente ele cresce, então uma criança narcísica, não é? Que pouco troca, que criança precisa de olho no olho. Aliás, a sociedade atual, ela furta muito o olho no olho, não é? Tem pouco olho no olho. E a gente sabe que onde o corpo está presente, a alma está também. Não é? E onde o corpo não está, a alma nem sempre está, no sentido das relações. E professor, uma vez que a gente vê que existe também alguma coisa, falamos agora bastante sobre prejuízos, mas a gente não pode deixar de dizer que as redes sociais e a internet veio de uma forma também a contribuir. Hoje a gente faz pesquisas, o mundo é globalizado e o estudante consegue crescer também com isso. Agora eu te pergunto, em que lugar fica o livro? No lugar, o papel, escreve, isso vai acabar? Você acha que para os próximos anos, para as próximas gerações, isso tende a acabar ou tem o seu lugar? Pois é, em relação aos benefícios, e depois nós chegamos à leitura, Ok. é interessante pensar que a internet, não é? A maior invenção da história, a invenção que mais impactou a vida planetária, vamos dizer assim, em todos os tempos da humanidade, não sei se haverá uma invenção maior do que essa, ela tem benefícios. Por exemplo, resgata amizades, mantém amizades, alarga o universo de convívio, de relações, de convívio não, de relações, não é? O problema é o convívio, mas de relações sim. Então tem, obviamente, preserva muito mais amizades do que antes. Agora, especificamente em relação à leitura, também tem muitos estudos mostrando o seguinte, não é a mesma coisa, se pensou muito que o tablet, os livros eletrônicos iriam substituir, os e-books, iriam substituir o papel. Pois é, os estudos estão mostrando que a leitura em papel tem alguma diferença. Ela não é, até hoje, o que se sabe, que isso também é campo de muito estudo, o cérebro, seja por uma questão adaptativa ou não, o cérebro ele tem uma tendência a ficar mais descansado e mais focado na leitura em papel. Ah, é mesmo? Se tem algum ganho, não significativo, mas se tem algum ganho na leitura em papel. Seja porque é uma questão cultural, se manuseia o livro, usa até também o tato. Não podemos esquecer nunca, e até o fato, abrir um livro novo ou um livro velho, não é? Não podemos esquecer nunca que a gente aprende pelas questões sensoriais, dos sentidos, pelas questões sociais, e muito pela questão psicomotor, fisiomotor, psicomotor. A criança principalmente. Então, pelo jeito, o livro não vai perder o seu lugar, vai ficar aí por bom tempo. É óbvio que isso vai crescer. Se você dizer que você tem toda a coleção do Machado de Assis num toque, não precisa de uma biblioteca, não precisa carregar 20 quilos de livros. Há ganhos extraordinários em tudo isso. Agora, a leitura em si é um problema cultural no Brasil. Quem não lê no livro eletrônico, não lê no livro no papel. Nós estamos entre os piores indicadores de leitura do mundo. O Brasil não é um país leitor. Nossa, professor Daniel, quanto assunto ainda tem, hein? Quanta coisa interessante sobre essa questão do uso das redes sociais e da internet na vida dos adolescentes. De maneira que, como a gente não conseguiu esgotar tudo num programa só, você vai ter que voltar outra vez aqui. Vai nos dar o prazer da sua presença e responder as questões que, de repente, alguém que está em casa, está ali com a pulga atrás da orelha, pode fazer. Você entendeu, né? Se você tiver a sua dúvida, manda para cá, manda um e-mail para nós, a gente vai ter uma alegria, um prazer de fazê-la aqui para o professor Daniel e ele vai responder e tirar a sua dúvida. Agora, a gente encerra essa nossa parte, mas você vai ficar com uma mensagem do teólogo João Cláudio Chaguri. Valeu, Mari, muito obrigado. Eu sou o pastor João Cláudio Chaguri, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Caetano do Sul. E nós estaremos com você todos os sábados às 20 horas e aos domingos às 15 horas, trazendo uma palavra de esperança para a sua vida com o programa Vida Viva. Querido, hoje eu desejo trazer uma mensagem de grande importância para o seu ser. E que mensagem é esta? Uma mensagem que fala a respeito de sabedoria. Essa sabedoria que para nós é de grande importância a fim de nós lidarmos com este mundo externo, as consequências do mundo externo. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito de sabedoria? Eu quero usar
um personagem da palavra de Deus chamado Salomão. Salomão foi um rei de Israel, um dos principais reis do povo de Israel. Foi considerado o homem mais sábio de toda a história da humanidade pelas Santas Escrituras. E o que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto? Em 1 Reis, capítulo 3, versos 7 a 9, nós temos a seguinte mensagem: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo sabedoria, coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? O que a palavra de Deus está nos dizendo, querido? Observe que o texto começa com uma expressão, não passo de uma criança. Esta é a verdadeira noção da nossa vida quando nós estamos diante das circunstâncias negativas do nosso ser. Nós nos deparamos com os problemas da vida, nos deparamos com aquilo que nos faz mal, e a pergunta que surge a nós: como nós vamos resolver esses problemas? E aí vem a grande questão: eu não passo de uma criança. Criança no sentido aqui emocional, de lidar com as circunstâncias da vida. Criança no sentido de lidar com os problemas do ser. Mas Salomão, ele pede a coisa certa. E eu quero proclamar a você a pedir também a coisa certa. Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Sabedoria significa no hebraico iokomar, que tem a sua tradução como discernimento, senso de julgamento, bom senso para lidar com as circunstâncias negativas da vida. Eu tenho visto muitas pessoas que têm desistido da vida por causa dos problemas. Eu tenho visto muitas pessoas que têm desistido de levar a vida, buscar os seus sonhos, prosseguir avante por causa das dificuldades. Mas se você colocar nas mãos de Deus, pedir sabedoria ao Senhor, buscar a Deus de todo o seu coração, pedindo a Deus esse senso de julgamento, esse coração compreensível para lidar com as circunstâncias, tenha certeza que você conseguirá galgar os seus sonhos. Nada na vida está perdido. Se você tem um Deus todo-poderoso, Ele pode te ajudar, Ele pode te guiar. E hoje eu quero perguntar a você, neste momento, o que você tem vivenciado, que tem perturbado o seu ser? O que tem destruído a sua vida? O que tem destruído a sua alma? O que tem tirado o sorriso do seu rosto? Às vezes não é falta de compreensão para com as coisas? Se você pedir sabedoria ao Senhor, você conseguirá ter essa compreensão para lidar com as circunstâncias negativas. Salomão pediu a coisa certa, e por ter pedido a coisa certa, ele teve em seu coração e teve em sua vida todo o discernimento possível para conseguir alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Se você, querido, pedir a coisa certa, você conseguirá avançar na sua vida. Se você conseguir pedir a coisa certa, você conseguirá entender os planos de Deus para o seu ser. Então, em vez de pedir soluções para as suas dificuldades, experimente pedir a Deus sabedoria. Quando você pede a Deus sabedoria, Deus se apresenta diante de você, porque Deus, Ele gosta das coisas difíceis da vida. O que tem te perturbado? O que tem sido difícil para você lidar? Família, casamento, os filhos, o desemprego. Mas lembre-se, peça a Deus e Deus te ajudará grandemente. Deus fará maravilhas em seu ser. Deus mudará todas as circunstâncias da sua vida. Creia nisso e você verá o poder de Deus sobre o seu ser. Um grande abraço e até a próxima.